Hello, multiversos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Malca Lima e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever e nem de deixar o like, que é muito importante e ajuda demais, tá certo? Vocês conhecem o método Bullet Journal? É algo que eu achava fascinante, sempre quis usar, nunca consegui, então dei uma pesquisadinha a mais. E se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o tema, se liga só! Você vai na internet, no Pinterest, no Instagram, no Google, em qualquer lugar e procura referências sobre o Bullet Journal, você encontra obras de arte como essas. Então eu pensava, eu nunca vou conseguir fazer alguma coisa assim, porque são tipo coisas sensacionais que exigem uma habilidade para desenho que eu não possuo. Eu definitivamente não possuo. Nem boneco palito eu consigo desenhar que ele sai meio torto. Aí eu comecei a analisar melhor isso, conversei com uma amiga, a Olguita, beijos para você, e a gente começou a discutir se essas coisas eram mesmo necessárias. Ela já é usuária desse método faz algum tempo, e então a gente começou a discutir, começou a conversar, e ela me emprestou este livro, que é o livro exatamente do cara que criou o método do Bullet Journal. É o Ryan Carroll, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Para explicar para vocês o que é o Bullet Journal, eu vou começar a contar essa história do comecinho, falar um pouquinho sobre o Ryder. O Ryder ele é um carinha que ele tem déficit de atenção. E o que acontece quando quem tem déficit de atenção? A pessoa é muito distraída, ela não consegue focar na atividade que ela está fazendo. Ela está constantemente esquecendo coisas, esquecendo datas, procrastinando uma coisa que a pessoa que tem déficit faz muito. Ela começa a fazer uma atividade, ela está ali fazendo tudo direitinho, não sei o que, ela para e faz, eita, olha uma borboleta, eita, olha outra coisa, eita, vou fazer isso aqui. E começa a fazer pedacinhos e pedacinhos de várias atividades, muitas vezes sem terminar nenhuma. E isso acarreta em vários problemas em proporções, tipo, claro, bem maiores, porque imagina uma criança que não consegue fazer atividade no colégio, imagina um adolescente que não consegue fazer isso, então assim, é bem complicado você conviver com isso no dia a dia. A minha lâmpada começou a piscar e a fazer um chiado. Agora ela parou. E o déficit de atenção não tem cura, só tem tratamentos e paliativos que ajudam meio que a controlar a situação, por assim dizer. E o que danado é o tal do método Bullet Journal? É uma forma de registrar o passado, organizar o presente e planejar o futuro. Falei bonito, né? Mas não estou inventando isso não, é na capa do livro que tem escrito isso mesmo. Para resumir, é nada mais do que uma forma de centralizar todas as suas informações. A forma de facilitar os seus planejamentos. Por exemplo, aquele post-it que você colou em algum lugar, aquela lista de compras que você deixou na geladeira, aquela coisa que você marcou no e-mail, um evento que está no agenda, um evento que está no calendário. Você vai pegar tudo isso e colocar num lugar só. Você meio que adapta esse método para a sua necessidade. Você pode colocar, por exemplo, uma lista de remédios que você toma, para você marcar se você tomou ou não naquele dia, quanto tempo você está tomando. Para mulheres, você pode controlar, por exemplo, a questão da menstruação, para você ir lá organizando. Claro que tem aplicativos que fazem isso para você, mas imagina você ter um aplicativo para uma coisa, um aplicativo para outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, outra coisa, acaba sendo um mar de informações e você muitas vezes acaba se perdendo. Isso é uma coisa que acontece comigo, então estou falando nesse processo, mas é realmente coisa bem particular minha. Eu tinha muitos lembretes no celular, eu tinha coisas que eu mandava por e-mail, eu tinha coisas que eu ficava tirando muito print para ficar lembrando, aí a lista de compras eu coloco na geladeira, aí data eu coloco num canto, aí uso o calendário do Google para outra coisa, tem um post-it aqui, um post-it ali, tem a tabelinha que eu colocava aqui com datas, com coisa, e ficava tudo muito separado. Então quando chegava num dia assim, o pessoal fazia, eita, tu nem foi pro negócio ontem, pro evento ontem? Aí eu parava e fazia, que evento? O que aconteceu? E eu acabava perdendo muitas coisas, muitas oportunidades, alguns projetos, trabalhos, clientes, coisas que eram realmente complicadas de estar organizando. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade, por exemplo, é que alguns aplicativos não fornecem tudo que eu preciso. Do mesmo jeito que eu ter uma agenda tem um espaço restrito para as coisas que eu necessito. Ou, por exemplo, ter um planner também era um formato restrito para as coisas que eu queria fazer. Eu realmente gosto de fazer as coisas do meu jeito, por mais que fiquem meio tortos ou estranhos, eu gosto de ter a liberdade de personalizar as coisas. E o método do Bullet Journal, ele permite você fazer isso. Cada um é único, assim como cada pessoa é única. Você vai adaptando ele para a sua necessidade, para o seu gosto e do jeito que você quiser.
Vale ressaltar que se você quiser passar um tempo fazendo aqueles desenhos, fazendo listas, fazendo coisas de filmes, séries, livros e todos esses processos, você pode. Mas lembre-se, uma coisa que eu achei muito importante foi ressaltar de que isso não é necessário. Você fazer essas obras de arte, você fazer todas essas listas, essas coisas, não são coisas realmente necessárias para o método do Bullet Journal. Claro que para você pode ser algo necessário. O método ele é bem focado realmente. Utilizando o método, você meio que realmente aprende a focar nas coisas que são importantes. Você deixa de esquecer coisas e quando você para ali para raciocinar, você vê a sua lista de atividades, por exemplo, você começa a pensar, eu realmente preciso fazer isso hoje? Eu tenho que fazer 50 coisas hoje, eu não posso selecionar algumas, não posso colocar ao longo das semanas essas atividades, eu não posso dividir tudo isso ao longo de um mês, isso aqui eu preciso acabar quando? É uma prioridade? Você para e consegue focar naquilo que você precisa fazer. Tem uma parte do livro que ele traz alguns relatos de usuários do método do Bullet Journal contando como o método ajudou, salvou ou realmente mudou sua vida de alguma forma. Um dos relatos assim que mais me impressionou foi de uma mãe que o filho faz parte de uma turma de crianças especiais, com necessidades especiais, deficientes, com doenças terminais, com diversos problemas para melhorar o convívio deles, a interação deles naquele momento difícil e tal. E estava num dia onde tinha as crianças e os pais estavam todos juntos e de repente o filho de uma das mães que estavam lá começou a passar muito mal. Ele começou a ter convulsões, a ter paradas cardíacas, todo esse processo complicado e a mãe da criança entrou em pânico. Claro, né, assim, óbvio, a mãe começou a se desesperar, tudinho. Ligaram para os bombeiros, para o socorro de lá, o socorro chegou a tempo e a mãe não tinha condições de passar as informações. Então ela pegou o caderno dela, que era o Bullet Journal, arrancou umas páginas e entregou para o socorrista. E o pessoal ficou meio que tentando entender porque ela tinha feito isso e tal. E aí quando foi depois, a mãe que estava assistindo tudo isso ligou para a mãe da criança que sofreu todo o processo para saber como a criança estava e ela falou que a criança ficou fora de risco, que está bem, estava em casa se tratando. E aí a mãe perguntou, que papel era aquele que você entregou para o socorrista, o que eram aquelas folhas? E a mãe falou, explicou um pouquinho assim sobre o método e falou que aquelas folhas é onde tinha as informações da criança. É onde estavam o tipo sanguíneo, as vacinas, os remédios que tomou, o horário, dosagem, tudo que a criança mediu, horários que ela teve convulsão, coisas, todas as informações da doença, do problema da criança estava constando ali, alergias, tudo estava ali. E ela falou que os bombeiros, o socorrista no caso, né, porque não é bem os bombeiros, o socorrista falou que aquilo realmente ajudou a salvar a vida da criança. E essa informação se espalhou e meio que nos dias seguintes elas foram percebendo que outras pessoas também estavam andando com cadernos do tipo na bolsa. Então assim, é realmente uma coisa de utilidade, é onde você pode colocar todas as informações que você necessita. Eu acabava assim, eu tinha esse problema da centralização da informação. Eu tenho um aplicativo para tudo no meu celular, para lista de compras, para lista de coisas, para menstruação, para tudo eu tenho um aplicativo. Só que aí eu esqueço de atualizar um que precisa do outro, que vai pro outro, aí tem um do banco que eu paguei não sei o que, eu esqueço de anotar que eu paguei, aí quando eu vejo tá lá no extrato uma conta que eu não lembro o que foi e começa a me perder. E isso acaba o quê? Gerando uma bola de neve, porque um problema pode gerar outro, que gera outro, que gera outro e tudo vira um caos. No livro, o Ryder fala sobre coisas que são essenciais ter no seu Bullet Journal. Um deles, assim, vou falar um pouquinho sobre eles, um deles é o registro futuro, que é onde você vai pegar as páginas, colocar meio que um espaço para cada mês e nesse espaço você vai colocar as datas e coisas que forem marcando ao longo do ano, eu tô em janeiro, marcaram o evento para março, eu já vou lá e coloco esse evento marcado em março. Aí depois do registro futuro, a gente tem o registro do mês. Quando começa um mês, a gente abre uma página para o mês, pode fazer calendário, pode fazer aqueles desenhos bonitos e todo esse processo. E lá a gente vai no registro futuro, pega as informações se tem alguma data importante daquele mês e já coloca naquele mês. Todo domingo, toda segunda, é bom você parar e fazer o registro da semana, porque aí você vai pegar no registro do mês aquelas datas importantes, ver se tem algo naquela semana e dessa forma fica meio que quase impossível você perder alguma coisa ou esquecer alguma coisa que você anotou. Aí você vai fazendo também as listas diárias. Todo dia você vai sentar,
vê as atividades que você tem que fazer, coloca lá tudo que você precisa fazer, você vai ver o que você não fez ontem, por exemplo, e se você adiciona na lista de hoje, você coloca para outro dia. Você pode organizar tipo na agenda da semana, no registro da semana, você pode colocar lá as coisas, dividir as tarefas ao longo da semana. Isso meio que facilita, faz você ter uma visão mais global de tudo, das suas atividades e do que você precisa fazer. Você consegue meio que dividir melhor o seu tempo para as coisas que você precisa fazer. Um detalhe que eu acho muito importante é no registro diário, no meu caso específico, novamente, para mim foi importante colocar coisas como algo que eu estou sentindo naquele momento. Então eu tenho meio que um registro de humor no mês. Lá no calendário que eu desenhei, eu coloco eu fiz uma legenda de cores e eu coloco um X daquela cor. E eu vou saber, meio quando eu olhar no final do mês, eu vou saber se tiveram dias em que eu fiquei mais bem ou mais mal, por exemplo. Dias que eu tive crise de depressão, que eu tive crise de ansiedade, meio que eu vou ter um controle sobre isso. Então isso, pra mim, foi uma coisa que funcionou. Quando a gente procura sobre o método na internet, a gente vê muito isso, muitos tracks de humor. Você vê artes lindas e meio que tipo só um xizinho ali de uma cor específica já pode ajudar você. Claro que se você quiser fazer uma obra de arte, você pode. Tô só ressaltando que não é obrigatório, que é uma coisa que impede muita gente de começar a usar o método. É achar que ela precisa ser uma artista, que ela precisa saber fazer tudo aquilo para começar o método, e não é necessário, ok? Uma das coisas que eu vi que pra mim eu achei muito útil e funciona muito bem é o diário da gratidão. Como eu já falei milhões de vezes, eu tenho depressão e muitas vezes quando eu tô na crise, eu somatizo todos os problemas. Eu pego tudo que está acontecendo de ruim e eu só enxergo as coisas ruins que estão acontecendo. Quem tem depressão e ansiedade sabe meio como que isso funciona e tal, mas é meio que realmente assim, a gente não enxerga coisas boas, não vê coisas boas que aconteceram ou que a gente conseguiu fazer. Então eu peguei uma página no meu bullet journal e eu coloquei lá como diário de gratidão. Então aconteceu alguma coisa boa, eu vou lá e coloco que aquilo ali aconteceu. Eu vi uma coisa bacana, eu fiz uma coisa bacana, aconteceu um evento legal que eu fui, um convite legal, qualquer coisa de bom que acontece, eu vou lá e anoto aquilo. E quando eu tenho uma crise ou eu começo a somatizar os problemas, eu vou lá, dou uma olhadinha naquela página e eu recordo que coisas boas aconteceram comigo naquele mês, naquele ano, eu meio que fiz no geral. Então tudo que aconteceu de bom, eu comecei em agosto, né? Então tudo que eu fui lembrando de bom que aconteceu no ano até agora, eu tô colocando lá. E coisas novas que estão acontecendo, eu tô colocando lá. E é uma coisa assim que pra mim funciona bastante. Outra página muito importante que o Riley comenta é o índice, porque, por exemplo, como você começa a fazer as coisas no meio, sei lá, hoje é dia 27 de agosto, eu coloquei uma página lá do dia 27 de agosto, mas amanhã eu vou ter uma reunião e não vai ser o dia 28 que vai estar lá, vão estar as coisas que foram resolvidas na reunião, como aconteceu comigo. Eu tive uma reunião, então anotei lá as coisas que tiveram na reunião, e no índice eu coloquei reunião tal cliente, coloquei lá, página tal. Eu botei páginas no meu bullet journal, no finalzinho da folha eu peguei e realmente coloquei as páginas dele. Então quando eu parei e fiz, caramba, velho, eu preciso daquela informação da reunião. Eu peguei, olhei no índice, qual era a página, fui lá na página e tava lá. Então meio que fica tudo misturado, mas fica tudo organizado, isso eu garanto pra vocês. Para facilitar, você realmente, como eu falei, ele é único, ele vai se adaptar às suas necessidades. Então você pode ir testando vários métodos. Ele coloca um método de símbolos, que é uma coisa que eu acho bem útil, que são esses aqui. É uma coisa bacana que eu vi que realmente assim funciona bastante, mas pra mim funcionou melhor o método de cores. Então eu defini, por exemplo, uma cor para as atividades de casa, uma cor para as atividades minhas, uma cor para o trabalho, uma cor para um cliente, uma cor para um projeto. Então quando eu olho, eu vejo a escrita daquela cor, eu sei que é para aquele processo, eu sei que é de tal coisa, que é uma coisa da casa. Então meio que pra mim, visualmente falando, ficou mais fácil utilizar um método de cores do que utilizar um método só de símbolos. Eu incorporei os símbolos e as cores. Como eu falei, você faz do jeito que for melhor para você. Tem relatos no livro de pessoas que só usam uma caneta esferográfica preta em um caderno simples. Não precisa ser um caderno pontilhado, não precisa de nada, só precisa ser um bloquinho simples, um caderninho e uma canetinha que você pode levar para todo lado. Não adianta você pegar tipo um caderno de 10 matérias, porque você não vai andar com isso para todo lado. Uma das coisas que o Ryder explica muito é porque as pessoas perguntam bastante, mas na era da tecnologia, a gente com aplicativos, com tanta coisa, por que usar papel e caneta? O Ryder meio que recomenda você tirar, por exemplo, 15 minutinhos no começo do dia e 15 minutinhos no fim do dia, para você sentar e organizar o seu bullet journal.
para você no começo do dia colocar as atividades que você precisa fazer e no final do dia você vai marcar as coisas que você fez ou organizar o dia seguinte, por exemplo, se você quiser adiantar. E quando você tira esses minutinhos, é um momento seu. Você tá ali, você tá focado, você tá fazendo uma coisa que vai ter início, meio e fim. É o seu momento. Você pode botar uma música para tocar se quiser, mas assim, você tira aquele tempo, é meio que um respiro de toda a informação que a gente é bombardeado todos os dias. Porque toda hora a gente está, por exemplo, com o celular na mão, a gente tem informação do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, vai chegando notificações atrás de notificações. E meio que quando a gente vai fazer uma lista, por exemplo, no aplicativo, chegar uma informação, a gente já vai lá conferir uma notificação, aí já perde a informação que estava colocando no aplicativo, aí esquece, aí fecha todos os aplicativos, aí perde o que estava escrevendo e assim vai. Mas quando você está ali com papel e caneta, é só você, o papel e a caneta. A coisa mais importante que eu quero passar para vocês é que o Bullet Journal ele vai muito além do que um lugar para você anotar informações, do que um diário, do que uma lista, vai mais do que tudo isso. Ele é autoconhecimento. Você pode simplesmente acompanhar o seu humor, você pode acompanhar os seus dias, pode trazer informações úteis para você. Ele conta um caso de um cara que toda vez que ele ia se encontrar com a mulher que ele estava lá interessado, ele anotava como foi aquele dia, fazia só pequenas anotações. Ah, hoje ela estava meio estranha, ah, hoje foi legal, hoje aconteceu isso. Então um belo dia ele foi se encontrar com ela terminou com ele e ele ficou tipo arrasado, ai meu Deus, mas estava tudo indo tão bem, estava tudo lindo, maravilhoso. E ele começou a reler as anotações antigas e ele começou a ver que já tinha problemas acontecendo, que já tinha uma mudança no comportamento dela, que eles dois já não estavam tão bem. Então meio que isso facilitou o processo de aceitação dele do término, por assim dizer. E é uma coisa que pode ajudar bastante em, tipo, você pode adaptar essa situação para outras coisas, como uma amizade, você tem um relacionamento com alguns amigos e de repente você percebe que a coisa não tá do mesmo jeito, então você revê suas anotações e percebe que já faz um tempo que as coisas estão acontecendo. Você pode ter colocado ali o estopim que começou a situação, entendeu? E pode tentar consertar isso, você tem uma visualização melhor da situação. E só para lembrar vocês e ressaltar, para meio que finalizar esse vídeo, lembre-se que o Bullet Journal ele é um método de vocês. Ele vai se adaptar a vocês, ele vai ser único assim como você. E esse é o foco. Não importa se ele tem obras de arte, se ele é só linhas fáceis e simples, ele é seu e ele vai ser único como você. E por esse vídeo é só, que já ficou longo demais, eu já falei demais, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre o que é realmente o método do Bullet Journal. Quem quiser informações sobre o livro, vou deixar o link aqui na descrição. Tô deixando o link das minhas redes sociais aqui na descrição também, quem quiser ir lá, seguir, curtir, comentar. Tamo junto, beleza? Vai ter mais vídeos por aqui pelo canal, tô organizando tudo direitinho, tá ficando tudo bacaninha. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.